Levanta-te agora. Essa é a palavra que hoje vai nos guiar durante a meditação do nosso advento, nos preparando para o Natal. O Senhor te quer de pé e você vai ver, nós vamos olhar para a fuga de Jesus para o Egito, do menino Jesus da Sagrada Família. E o que é que isso hoje quer dizer ao seu coração? O que é que isso hoje quer dizer dentro da nossa realidade, nos tempos atuais, na sua vida, na sua família? Eu sou a irmã Edviges Maria, do Instituto Hesed, e é uma alegria estar com você em mais uma meditação. Vamos lá. Santo Afonso Maria de Ligório traz para nós uma meditação profundíssima acerca da fuga da Sagrada Família para o Egito, mas nós vemos no Evangelho mesmo a narrativa do porquê desta fuga. Quando os magos do Oriente vão em busca do Messias, do Salvador, porque a estrela está avisando, eles passam por Herodes. E ali, quando falam sobre isso com Herodes, Herodes pede que eles voltem e avisem para ele, né? Voltem aqui, se encontrares o Messias, voltai aqui e me avisais para que eu também vá lá adorá-lo. Mas não era isso que Herodes queria. Herodes queria matar o Messias, porque Herodes entendia aquilo que muitas pessoas depois entenderam no futuro, quando Jesus se revelou publicamente, já adulto. Herodes entendia a mesma coisa, que se tratava de um rei que vinha para reinar nesta terra, um reinado parecido com o dele. Ele via um competidor, ele via alguém que iria disputá-lo. Ele sabia que existiam as profecias desse Salvador, mas ele via um reinado puramente humano. Eu quero lembrar você que nas meditações anteriores falávamos disso. Quando Jesus está lá diante de Pilatos, ele diz para ele: meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Jesus, o reino que ele veio tomar posse, o trono que ele veio ocupar aqui no mundo, a autoridade que ele veio exercer, não é de acordo com o olhar humano. Não era um reinado governamental, né? Organizacional, mas era um reinado de salvação, era um reinado de amor, era um reinado, uma extensão do reinado de Deus Pai que reinava no céu. Veio para salvar as almas. Veio para morrer crucificado. Mas Herodes, na sua ânsia, na sua ganância de não perder o cargo, o que é que ele fala? Quando ele percebe que foi enganado por aqueles magos, ele manda a tropa dele em busca e, levando em conta o tempo mais ou menos que os magos passaram, ele manda matar todas as crianças que eles encontrarem de 2 anos para baixo. Era mais ou menos o tempo que ele tinha encontrado com os magos. Lembremos que ali todos, naquela época, o transporte não existia nenhum transporte sofisticado, né? Ou era ali com um animal ou andando mesmo. Então, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Muitas crianças morreram no lugar de Jesus. Muitas crianças foram sacrificadas, foram tiradas dos braços das mães para que Jesus tivesse a vida protegida. E depois nós vemos que o anjo aparece a São José em sonho e diz para ele: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Aqui eu quero falar para você, vamos dar uma pausa aqui na nossa narração e falar para você que talvez você não sonhe, talvez você não veja, o que de fato normal é Deus conversar conosco, é Deus se comunicar conosco pelo coração, pelo entendimento, pelos sinais, né? Mas você olhar para a sua vida e perceber Deus mandar a dizer através de um anjo, através de uma conversa, através de um sonho mesmo, pode ser, não mistificando aqui as coisas, tá? Mas Deus ordinariamente fala conosco na oração. Então, quantas vezes o Senhor tem mandado você levantar? Seja levantar da depressão, da tristeza, ou levantar de uma atitude de procrastinação, numa atitude de paralisia, não anda, não vai, como diz aqui no Nordeste, né? Acho que diz no resto do Brasil também, mas não vai nem para frente nem para trás. Uma vida que ela nem anda, nem regride. Está parada. E se está parada, já está regredindo, não é? Então, Deus fala através dos seus sinais, Deus fala ao coração dizendo: levanta-te agora. O nosso Deus é Deus do agora. Por isso, você que está caminhando durante esse tempo do advento conosco, você que tem já olhado para a sua vida para trás, tem talvez até se perguntado: o que é que eu tenho feito da minha vida até aqui?
O que é que eu tenho mudado na minha vida até aqui? O que é que eu tenho me esforçado para que a minha vida seja melhor? O que é que eu tenho feito para que as coisas mudem, eu mude, eu me transforme, eu me converta, não é? Hoje eu partilhava com uma determinada irmã e estávamos falando sobre isso, dizendo, nós não somos obras acabadas, né? Não temos um ponto final em nós precisamos sempre olhar para nós, sermos os primeiros exigentes conosco mesmos, no sentido de saber que eu sempre tenho o que melhorar, eu sempre tenho o que mudar, eu sempre vou ter o que converter. Claro, se você, unido a Deus, pedindo a ajuda de Deus, com a graça de Deus, vai progredindo, ótimo, em relação ao dia anterior, ao mês anterior, ao ano anterior, você progrediu. Mas em relação ao futuro, ao para que há de vir, ainda tem muito o que progredir. Ainda tem muito o que progredir. Então, talvez hoje o Senhor esteja pedindo para você levantar dessa situação parada, né? Nem progride, nem regride, está paralisado, mas paralisado já é regredir. Ou levanta-te de uma situação de pecado. E por isso está aí a confissão já batendo a porta, porque agora só falta praticamente uma semana, né? Praticamente uma semana para chegarmos ao Natal. Então, levanta-te agora. Assim como o anjo disse a São José, levanta-te agora, toma o menino e tua mãe e foge para o Egito. Tem situações na vida que nós temos que fugir. Vai ter situações na vida que você vai precisar fugir, não fugindo de uma responsabilidade, mas para proteger aquele tesouro que Deus deu para você. Vamos ouvir a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório e você vai entender bem o que eu estou dizendo. Dize-me, cruel Herodes, por que mandas matar e sacrificar à tua ambição de reinar tantas crianças inocentes? Dize-me por que te perturbas, que temes? Temes que o Messias que acaba de nascer te roube a coroa? Assim fala São Fulgêncio. Depois acrescenta, esse rei que temes não veio combater e vencer os poderes da terra pelas armas, mas veio reinar nos corações dos homens, padecendo e morrendo por seu amor. Esse amável Redentor de nossas almas veio não para fazer guerra durante a vida, mas para triunfar do amor dos homens. Depois de sacrificar sua vida sobre a cruz, ele mesmo declara, quando eu for elevado da terra, atrairei a mim todas as coisas. Mas deixemos a Herodes de lado, almas cristãs, e volvamo-nos a nós mesmos. Porque é que o Filho de Deus veio à terra para dar-se a nós. É isso que nos assegura Isaías. Nasceu-nos um menino, foi-nos dado um filho. Eis a que ponto esse terno Senhor se deixou levar por nosso amor e pelo desejo que tem de ser amado por nós. De seu, ele se fez nosso. Antes de entrarmos na consideração desse mistério, peçamos ao Santíssimo Sacramento e à Mãe de Deus as luzes de que necessitamos. Então, presta atenção. Deus, ele não é, São Fulgêncio dizendo, não é um rei que causa temor, ele não veio combater e vencer os poderes da terra pelas armas. E aqui nós precisamos entender uma coisa, nós temos o nosso próprio entendimento, que é fruto de uma inteligência que Deus nos deu, humanamente, todos nós, todas as pessoas. Deus deu uma inteligência, Deus deu a capacidade de raciocinar, de pensar, de avaliar. E Deus também nos deu dons que precisam ser exercitados que nos ajudam para discernir as situações. Para discernir. Por que estou dizendo isso? Porque existe uma contradição nesse fato do Herodes ver na figura do Messias somente um rei da terra. E por isso ele enxergava o Senhor como competidor. E existe aquelas situações na vida que vai muito além desse olhar. É preciso um mergulho maior, é preciso uma lógica diferente do mundo, uma lógica diferente do ser humano. E falando nisso, porque a fuga de Jesus para o Egito foi exatamente por causa da ambição de Herodes, e essa ambição foi fruto de uma má interpretação e fruto de uma visão distorcida. Quantas vezes na vida, no dia a dia, há pessoas, e pode ser qualquer um de nós,
que distorcem as coisas. Há pessoas que distorcem a realidade. Há pessoas que distorcem os fatos, olhando para um benefício próprio, assim como Herodes, né? Interpretou errado, porque ele não queria perder os benefícios de ser rei. Ele não queria perder os benefícios de estar ali imperando, reinando sobre outras pessoas. E quantas situações no dia a dia há pessoas que, por não quererem ceder, se apegam a um lugar, a uma altura, que tem por um cargo que exerce, por uma posição, por uma circunstância da vida pessoal ou de trabalho. E por causa disso, inocentes podem morrer, inocentes podem ser perseguidos, simples e unicamente com o objetivo de perseguir uma pessoa, como foi com o menino Jesus, muitas outras podem ser prejudicadas. Então, olhando para a vida de hoje e tentando assimilar o mistério da encarnação em nós, como falávamos nos vídeos anteriores, assimilar é unir, é uma adesão, é entrar um no outro, é misturar-se. Então, para que eu faça assimilação em mim do mistério da encarnação, eu preciso entender que esse mistério vai muito além de uma lógica e um entendimento humano. E a partir disso, entendendo isso, eu vou assimilar na minha vida com esse entendimento. Só acontece sabendo que não há uma lógica humana, não há um entendimento humano. Eu preciso entrar nesse mistério, entendendo até onde eu posso a lógica de Deus, o entendimento de Deus. Santo Afonso continua dizendo assim: poucos dias depois do seu nascimento, é constrangido a fugir. Jesus é constrangido a fugir com a Sagrada Família e exilar-se no Egito para escapar às mãos de Herodes. Nesse país bárbaro, teve de passar vários anos de sua infância, pobre e desconhecido. Pouco diferente foi depois sua vida em Nazaré, onde residiu após a volta do Egito. Por fim, foi pregado num patíbulo pelos carrascos e terminou sua vida num oceano de dores e opróbrios. Então, aqui Santo Afonso fala um pouco desta fuga e das circunstâncias às quais a Sagrada Família precisou se submeter. E lembrando, buscando essa assimilação do mistério da encarnação em nós, precisamos também olhar e pensar, qual é o meu Egito hoje que eu vivo? De onde o Senhor tem me mandado levantar e sair? Às vezes é de um emprego que não está mais sendo para você alegria, não está sendo mais causa de santificação e glorificação para Deus. Sair, qual é o teu Egito? Para você ir para lá. Qual o lugar de proteção hoje? Qual o lugar que você vai passar um tempo ali se regenerando, Sair. Mas aí Santo Afonso lembra, muito diferente foi a vida de Jesus em Nazaré quando ele volta do Egito. Mas como aconteceu essa volta do Egito? Também, para voltar, São José foi avisado em sonho e em determinado momento precisou voltou com Maria e o menino Jesus para Nazaré. Mas olha o que Santo Afonso explica. Tendo Herodes falecido, depois que Jesus passou 7 anos, o Evangelho também vai nos trazer isso, que São José, junto com Nossa Senhora, com a Virgem Maria e o menino Jesus, ele escuta falar que Herodes havia morrido, havia falecido. Então o anjo aparece para Herodes, dizendo para ele que ele tomasse o menino Jesus e Nossa Senhora e voltasse a Nazaré. Só que São José fica sabendo que o filho de Herodes está reinando no seu lugar. Então ele decide não voltar. Até porque é comum que um filho que herda um reinado, ele vai transmitir também, vai viver os mesmos pensamentos e ideias do pai, Então São José resolve não voltar. E Santo Afonso continua dizendo: tendo Herodes falecido depois que Jesus passou 7 anos, segundo a opinião comum dos doutores, no seu exílio no Egito, o anjo apareceu de novo a São José e ordenou tomasse o divino infante e sua mãe e voltasse a Nazaré. Consolado com esse aviso, José o participa a Maria. Antes de partirem, esses 2 esposos julgam de seu dever despedir-se dos amigos que se fizeram no país em que se demoraram. Em seguida, munem-se ainda. José
das poucas ferramentas, Maria dos pobres apetrechos da família, e dando a mão ao menino Jesus que colocam no meio, põem-se a caminho. São Boaventura considera que a volta foi mais fatigante para Jesus do que a fugida para o Egito. Ele crescera, Maria e José não podiam mais carregá-lo muito tempo em seus braços. Do outro lado, nessa idade, ele não era capaz de fazer a pé longas jornadas. O cansaço obrigava-o, pois, a fazer paradas frequentes. Então, olhamos para isso e olhamos também para as vezes que o Senhor manda você voltar lá para o início. Sabe? Fazer o caminho de volta para onde tudo começou, o caminho de volta no casamento, para onde tudo começou, o caminho de volta com os filhos, para onde tudo começou, ou onde as coisas começaram a parar de caminharem. Voltar para o início de uma vida profissional, voltar para o início de uma vida cristã, voltar novamente no caminho de uma vida de restauração, de regeneração. E essas voltas nunca são fáceis. Tudo que o Senhor nos pede para fazer um caminho de volta não são fáceis, mas os caminhos de volta que são feitos garantem um progresso para frente. Caminho de volta que nós fazemos é para garantir a autenticidade do caminho que o Senhor já tinha apresentado. Caminho de volta não significa regredir, mas é para garantir que o caminho que Ele te apresentou, ele continue a existir, ele continue a se concretizar, como o caminho de Jesus depois se concretizou. Ele continuou a vida dele, submisso a Maria e a José, depois vida pública, depois pregação, depois transfiguração, depois a crucificação, ressurreição, etc. Então, o caminho que Deus nos dá, muitas vezes, para garantir que ele continue existindo, nós precisamos voltar. Porque imagina se Jesus tivesse sido morto aí. Não teria se concretizado os planos do Pai, que seria, e nem as profecias daquela época, que era morrer numa cruz. Morrer numa cruz. Mas José e Maria, seja de caminho, seja no repouso, não tiravam os olhos do adorável menino, que era o objeto de todos os seus pensamentos e de todo o seu amor. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque o menino Jesus precisa ser. Ele precisa ser o objeto de todos os nossos pensamentos e de todo o nosso amor. Todo. Os pensamentos serem tomados por essa beleza, por esse amor do menino Jesus. Oh, quanto recolhimento percorre o caminho da vida e alma feliz, que não perde de vista o amor e os exemplos de Jesus Cristo. Durante a jornada, os nossos piedosos viajantes rompem de vez em quando o silêncio e se entregam a um santo entretenimento. Mas com quem e de quem falam? Só falam com Jesus e de Jesus. Quem leva a Jesus em seu coração não fala senão com Jesus e não fala senão de Jesus. Vou repetir. Quem leva a Jesus em seu coração não fala senão com Jesus e não fala senão de Jesus. Então, se você leva Jesus no seu coração, você precisa falar com ele e dele. Você precisa ter conversa com ele, sem também ter um entretenimento com ele. É como Nossa Senhora e São José. Lembra que a assimilação do mistério é esse fundir-se um no outro. E para isso, eu preciso do diálogo. O diálogo comunica. O diálogo transmite comunicação. Um outro ponto que nós precisamos tocar também nessa meditação é a obediência. A obediência que salva. A vida do menino Jesus foi salva porque São José foi obediente. Ele levantou quando o anjo disse: levanta-te agora. Foi obediente. Ele e Nossa Senhora foram obedientes, simplesmente levantaram, né? E foi prudente. São José foi prudente quando ouviu falar que o filho de Herodes reinava em seu lugar. Ele não ousou ir para lá, né? Depois de um tempo, no tempo conveniente e certo, São José tomou o seu rumo, o seu caminho, obedecendo aquilo que o anjo mandou. Então a obediência salva, a obediência liberta, a obediência à voz de Deus protege a vida divina no nosso coração, olhando para esse tempo, não é? E todo o chamado que Deus tem feito durante esse advento, a ter um coração abrasado de amor, um coração também que ama a Eucaristia. Estamos nos preparando para a Eucaristia, estamos nos preparando para esse mistério tão grande de um Deus que tomou nossa carne humana, nossa natureza humana, e nos preparando para isso, saber que eu preciso obedecer, eu preciso seguir o que Deus me manda, eu preciso levantar da preguiça, da procrastinação, da paralisia, do medo, levantar
de um comodismo. Para quê? Para proteger a vida divina em mim. Quando a vida divina é comunicada à nossa vida humana, nós vamos tendo forças para enfrentar as lutas da vida, para enfrentar os Herodes da vida. Quando nós obedecemos e recebemos a comunicação da vida divina, nós temos sabedoria e discernimento para enxergar as situações do dia a dia da vida e nos unimos a Deus. Nós viemos a esse mundo para nos unirmos a Deus. Estamos aqui, temos por objetivo nos unirmos a Deus para um dia ter a posse final dele no céu. A posse total e final dele no céu. Então, quanto que você tem sido obediente à voz de Deus, àquilo que ele tem mostrado no dia a dia, pelos sinais, como eu falava agora há pouco. Também falar com você quando a vida, ela vira da noite para o dia, literalmente, né? Quando ela muda. E vemos isso também na fuga do Egito, para o Egito, e na volta para Nazaré. Quando São José e Nossa Senhora têm a vida totalmente mudada, os planos não eram esses. E às vezes aquele lugar onde você não gostaria de estar, como podemos ver na figura do Egito, é o lugar da graça. Às vezes a nossa natureza humana não... O gosto, quando falo natureza humana, é o gostar das coisas, né? O ser apetitoso. Não gostaria de estar naquele lugar, não gostaria de estar nesse emprego, não gostaria de estar nessa família, não gostaria disso, daquilo. Mas aqui é o lugar da graça. Pode ser o seu lugar da graça. O lugar da sua graça. Então, às vezes, Deus muda, ele não muda a nossa vida para desorganizar, mas ele muda para proteger. O Egito foi proteção para o menino Jesus. Desestabilizou São José e Nossa Senhora? Claro, com certeza, os planos não eram esses. Mas o bem que se estava protegendo ali era muito maior, era Deus mesmo. Então, filho, presta atenção, porque a depender da sua atitude, da sua obediência, da sua prontidão em se levantar da situação que você se encontra hoje, você vai receber ainda mais a vida divina de Cristo, a força que você precisa, a união com Ele e a cura também que você mais precisa, o milagre que você mais precisa. Mas é preciso prontidão e obediência. Eu quero, junto com você, rezar agora, entregando essas situações que podem estar impedindo dessa vida divina crescer em você. Santo Afonso falava aqui que muito provavelmente alguns doutores trazem como opinião de que Jesus passou com a Sagrada Família lá no Egito por volta dos 7 anos, né? 7 anos de idade. E hoje você precisa rezar, entregar situações para que esse menino Deus venha crescer no seu coração. Então reza comigo, coloca a mão no seu coração e reza pedindo: Senhor, Tu que és o doador da vida e a própria vida, eu te peço, visitai-me neste dia. Dá-me a graça de ser obediente, dá-me a graça de ser paciente, de ser prudente. Protege-me do mal. Protege-me, Senhor, do mal. Guia-me para que eu faça a Tua vontade. Fazei-me enxergar em todas as coisas as oportunidades de crescer junto contigo. Faz-me enxergar hoje se eu estou em algum lugar que eu não gostaria de estar, mas faz-me enxergar a graça nisso tudo. Eu creio que Tu és bom e tudo contigo é bom. Eu creio que a Tua vontade é melhor do que tudo na minha vida, por isso te entrego meu coração, te entrego meu cansaço, te entrego a minha vida. E te peço, menino Jesus, me levanta. Eu quero levantar agora, mas eu preciso da Tua força. Coloca aqui nos comentários: eu preciso da Tua força, Jesus. E passa o dia rezando com isso, tá bom? Nós nos encontramos na próxima meditação, se Deus quiser. E lembre o Egito muitas vezes é lugar de graça, de proteção, mas em alguma hora o Senhor também vai te tirar, te mandar talvez voltar, né, em algum ponto da sua vida que você precise resolver para poder continuar o seu caminho e assim garantir que o caminho que Deus construiu para a sua vida, para os planos dele, vão continuar existindo. Deus abençoe você, até a próxima meditação, se Deus quiser.